Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro do nosso coração. Hoje estou bem melhor, graças a Deus. Estava um pouco gripado ontem, né? Mas graças a Deus hoje estou melhor. Vim trazer esse vídeo aqui que vale muita reflexão para mim e para você que é da CCB sobre, irmãos, sobre esse cooperador aqui que ele mostra aqui, gente, que ele diz a verdade. Esse cooperador, ele tem uma ex-cooperador, né? Ele tem uma página lá no, tá aparecendo ali no TIC, né? E lá ele sempre faz vídeo, irmão, sempre faz vídeo, as pessoas vão questionando ele, fazendo pergunta para ele, e ele vai falando, né, contando ali a passagem dele dentro da CCB. E às vezes as pessoas perguntam para ele o que ele tá achando da CCB, né? Se a família dele está toda na igreja. Então, de vez em quando ele faz vídeo respondendo lá as perguntas, né? E essa pergunta que fizeram foi: como é que está a sua família? Sua família também está na igreja, na congregação? Como é que está? E o que aconteceu com a família dele é o reflexo do que está acontecendo hoje em muitas famílias. E o mais engraçado que ele diz ali é assim, ó, é que os anciões de hoje que estão no poder, nós temos que deixar isso bem claro, irmãos. Esses anciões, mas essa região da sua cidade aí, da sua cidade, sabe? Não tem um cara aí que toma conta de tudo ali, que ele que manda, ele que levanta, ele que senta. A culpa da congregação estar assim é o responsável da sua cidade pela congregação. Sabe por quê? Porque esses irmãos que estão no poder, foi eles que deixaram a congregação do jeito que está. Hoje eles estão reconhecendo que muitas pessoas que estão no ministério não têm capacidade de estar no ministério. Sim, eu concordo. A pergunta que fica: quem é que levantou esses homens para o ministério? Quem é que diz diante do povo que foi orado, que foi mostrado e que foi confirmado? Quem é que faz isso? São esses anciões que estão aí. Quem que assinou as fichas? Foi esses anciões que estão aí. Você vê que quando o ancião, né? O ancião, ele gosta do dom de Deus, crê no dom de Deus, ele gosta de buscar Deus, ele gosta de oração, ele gosta da leitura da Bíblia, das Escrituras. Ele só levanta, irmãos, para o ministério, pessoas que gostam de fazer visita. Mas quando esses irmãos, porque esses irmãos que estão aí, eu sei, tá? Tem muitos irmãos que estão aí no poder na cidade, aqui de São Paulo e muitos lugares, que perseguiam casas de irmãs e irmãos que oravam. Mas eu também sei que muitos desses irmãos que perseguia, quando eles precisam de alguma oração, tinha a casa de irmãs e de irmãos mais conhecidos galácticos, que eles iam lá orar os anciões. Muitos deles até escondido, tá? Muitos anciões se colocavam a calça jeans, na camiseta de boy, um chapéu, ia na casa de irmãos orar, porque precisava de oração, né? Então, a culpa, ele fala aqui que a culpa de que a congregação está assim é do ministério, e é verdade. Eu vou deixar o áudio dele rolar aqui, e depois no final a gente bate um papo. Vamos ouvir aqui o que ele está falando aqui. Ó. Ele respondendo uma pergunta: como é que está a família dele dentro da congregação, ser ex-cooperador. Saiu por ser perseguido também, né? Por não deixar ele pregar o evangelho. Deus seja louvado. Sempre defendi a CCB com muito amor e carinho. Tive meu ministério acima da família, por amor às almas, né? Também Ele sempre viveu o ministério acima da família, família, ó, gente. Ele falando aqui, ó. também acima da família, por amor às almas, né? Também sempre, família essa que também sempre foi assídua e ajudadora na obra. Cada um executando seu ministério, sempre na comunhão e na alegria com a irmandade. Sendo minha esposa, 3 filhos, 2 músicos e um diácono, 3 nora, 2 organistas e uma do Ministério da Piedade. Marido de uma das minhas netas, também músico, esposo da minha neta, mas que eu considero muito, tenho um carinho especial por ele, que é esposo da minha neta, que é músico também. Entre netos e bisnetos, eu tenho 15. Não pelos meus conselhos, ao contrário,
meus conselhos sempre foi para eles congregarem e sempre levar o temor de Deus dentro do coração. Nunca perder o temor de Deus. Mas por sentimento e tristeza, todos saíram e não querem mais voltarem a congregar. Olha para vocês verem aqui, né? Por tudo que eles estão vendo dentro da congregação, a família inteira saíram, muitos não querem mais congregar. Um foram para outras igrejas, outros estão em casa, devido ao que está acontecendo dentro da CCB. Olha, para você ver aqui, ó. Sempre foi para eles congregarem e sempre levar o temor de Deus dentro do coração. Nunca perder o temor de Deus. Mas por sentimento e tristeza, todos saíram e não querem mais voltarem a congregar. Só o filho que é do ministério de diácono e a esposa que é da piedade. Também saiu o cooperador das reuniões de jovens e menores com 25 anos de ministério. Também a sua esposa com 25 anos do ministério da piedade. Um filho deles que é músico oficializado, juntamente com a sua esposa, não congregam mais. E os demais filhos, 45% dos irmãos da Irmandade da Comum passaram a fazer comum em outras congregações, em outros bairros. Fora uma parte que se encontra desigrejada. Vejam bem o estrago que faz. O estrago que faz, vejam bem o estrago que faz. O fascismo. Guarda bem essa palavra e procura saber o que é fascismo. A ganância pelo poder e pelo ministério. Ou a ganância pelo ministério e pelo poder. Olha só, gente, a ganância pelo ministério, pelo poder, a ganância pelo poder e pelo ministério. Por isso que eu falo, irmão, não são homens direcionados, guiados por Deus. Infelizmente, irmãos, falo isso triste, mas eles mentem. Eles mentem quando vão diante do povo e falam que Deus mostrou e que foi orado e que Deus confirmou. Eles mentem, irmãos. Eu falo isso com tristeza no coração, porque é triste ser anciões e cooperadores que mente para o povo. Será que eles não têm vergonha diante de Deus, não ficam com vergonha? Será que depois, quando vocês vão orar, vocês não têm vergonha diante de Deus, vocês falar com Deus, que vocês foram diante de um povo, de uma igreja com 300, 400 pessoas, e vocês olhar lá em cima do púlpito e falar para o povo que Deus confirmou o seu filho, que Deus confirmou o seu genro, que Deus confirmou o seu neto, o seu cunhado, o seu irmão, que Deus confirmou o empresário para o ministério. Você diz que Deus confirmou, vocês oraram e Deus confirmou e Deus revelou. Vocês não têm medo vocês não ficam com medo diante de Deus. Sabe? Tudo que... Olha, quem está falando aqui é tudo a verdade, irmão. É um ex-cooperador dizendo a verdade. Vejam bem o estrago que faz. O estrago que faz. Vejam bem o estrago que faz. O fascismo. Guarda bem essa palavra e procura saber o que é fascismo. A ganância pelo poder, a ganância pelo ministério e pelo poder. A falta de misericórdia e a falta da guia de Deus. Presta atenção que vem acontecendo nas obras nos últimos dias. Nos últimos dias. Uma obra abençoada, mas que entrou por um caminho errado. Tem uma razão, tem ou não tem? Quantos desigrejados e quantos que estão em cima do muro, sem saber se pula para cá ou se pula para o lado de lá. Muitos já pularam e muitos, se continuar dessa forma, vai pular também. Por causa do fascismo na obra, a ganância pela posição e o poder, a falta de misericórdia e por não terem, vocês sabem quem que está na frente do povo, né?
uma parte de irmãos responsável pela Irmandade, que não tem mais a guia de Deus. Deus seja louvado. Aí, falou tudo, irmão. Tô preocupado aqui, o pernilongo picou minha perna aqui, que ódio, né? É aqueles pretinhos que você não vê, sabe, irmãos? Então você vê aí, gente, ó. O que ele falou esse finalzinho aí, né? Vou voltar pro finalzinho, que ele fala da responsabilidade desses anciões que estão no poder. Desse povo que está no poder, ó. 15 segundos só, ó. A ganância pela posição e o poder, a falta de misericórdia, e por não terem, vocês sabem quem que está na frente do povo, né? Uma parte de irmãos responsável pela Irmandade, que não tem mais a guia de Deus. Deus seja louvado. Não tem mais a guia de Deus, ganância pelo poder, e não tem mais a guia de Deus. É isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. É isso. Eles são responsáveis. Não é os críticos, não é quem saiu da CCB, não. São eles, ó, 45%. E uma parte que ele diz ali, muito importante, que eu quero falar um pouquinho sobre isso, pessoas que saem da CCB e muitas vezes não se adaptam a outras igrejas, né? Eu tenho uma posição muito clara sobre isso, vocês sabem. Não sou contra quem quer ir para uma denominação e ir para outra. Só que não me venha falar que agora você conheceu a verdade. Por favor, gente. Vamos parar de hipocrisia, tá? Vamos ser sinceros, tá? Agora eu tô na igreja certa. De novo, não, pelo amor de Deus. Eu defendo, gente. Você pode deixar sua opinião nos comentários. Para mim, eu defendo para mim o que eu entendo como evangelho, como caminho, como igreja certa. Para mim, eu defendo que tudo aquilo que você aprendeu, você executa na sua vida para com o próximo. Para com o próximo. Se Jesus mandou você ter misericórdia, você agir com misericórdia. Jesus mandou você amar o seu próximo, amar o seu inimigo. Se ele te pedir para andar uma légua, você ande 2, 10 com ele, você dá a outra face. Se Jesus mandou você praticar, é aquilo ali. Ó, gente, um exemplo claro disso aqui é o Paulo Júnior. O Paulo Júnior, que é conhecido no meio reformado, e todo mundo idolatrava. Eu conheço um monte de pessoas que saiu da CCB, até de Carapicuíba, que amavam o Paulo Júnior. Que viajava para lá, congregado, não, Paulo Júnior mandava pregação para mim. Mas eu sempre vi alguma coisa nele, irmão, que eu não concordava com algumas coisas, a atitude deles. Porque você pode pregar a verdade e viver na mentira. E nem uma frase que eu uso muito, que o irmão falou aqui de Sorocaba, que era da CCB. O pessoal da congregação, os anciões, conhecem a verdade, mas vivem na mentira. Porque lá no púlpito ele prega contra o estudo bíblico, contra a teologia, mas escondido eles estão fazendo uma confissão de fé com teólogos da CCB. Para escrever uma confissão de fé, precisa do teólogo. Vocês estão entendendo? Então eles conhecem a verdade. Nós vimos Paulo Júnior aí, é um exemplo disso. Pregava bonito, todo mundo... E outra coisa, hein? E outra coisa, Paulo Júnior não tem teologia, hein? Não tem teologia. Eu sou a favor do estudo bíblico, sou a favor do conhecimento da Escritura. Eu sou a favor, sim. Muito, vale, ajuda muito. O principal é o conhecimento das Escrituras. Porque o próprio Jesus mandou você examinar as Escrituras, porque elas testificam de mim. Então, quando as pessoas falam assim, tem pessoa desigrejada, eu falo, existe pessoa desigrejada. Não é o que eu quero. Existe muitos que saem da CB e não se adaptam às outras igrejas. E nós precisamos da atenção para esse público, porque o povo está cansado. O Paulo Júnior não tinha teologia, pediu perdão por um monte de coisa que ninguém sabe, não falou o que ele fez, ninguém sabe. Porque também confessar o pecado é você confessar o pecado. Eu estou te pedindo perdão. Ô, Júnior, eu estou te pedindo perdão, mas pelo quê? Não, não, irmão, eu só estou te pedindo perdão. Você só me perdoa. Mas o que você fez, irmão? Não, irmão Júnior, eu não posso, só me perdoa. Não, você tem que... Eu quero pedir perdão pelo pecado para você, que eu fiz isso contra vocês. Eu fiz isso, eu era ruim, eu fiz isso. Você tem que falar, irmãos. Tem que confessar o seu pecado, tem que falar. Arrependimento é o que você fez errado. É o que você fez errado. Uma vez eu fui trabalhar na empresa, gente, de logística, eu era conferente, né? E eu entrei junto com 2 conferentes, no mesmo dia. Passou uma semana, na segunda semana, irmão, esse conferente que entrou comigo, nós entramos em 3, ele mandou aqui para São Paulo mesmo, a logística era em Barueri, né? Barueri aqui em São Paulo, e ele mandou para o centro de São Paulo, um caminhão vem fazer uma entrega, ele mandou um tambor, era 24 tambor de 200 litros, ele mandou um tambor a menos.
É bom, coisa pertinho, coisa de 20 quilômetros, irmãos. Ele mandou um a menos. Ele foi mandado embora, gente. Falei, vixe, aqui o negócio é bravo, hein? Gente, passou uma semana. Eu fui carregar um caminhão para Goiás, de São Paulo para Goiás, com produtos de Veja, aqueles produtos Veja, de limpar a casa. E num lado que eu fui pegar a mercadoria, o lastro, irmão, tava de 16. O lastro 16, vezes 5. Aí eu fiz a conta ali, né? 16 por 5, dá 80, né? Isso, 80. Aí, gente, eu peguei e fui do outro lado. Então eu peguei, carreguei um pouco de caixa aqui e eu fui do outro lado. Tipo, faltava 3 pallets. E eu fui lá e conferi, irmãos. Irmãos, só sei que, irmãos, quando eu fui dormir em casa, sabe quando você vai dormir, você começa a fazer a conta? Desse lado tava 16 cada lastro. Do outro tava 12. Eu não sei, irmão. Quando eu fui dormir, sabe quando você vem na mente assim que você faz a conta? Eu falei, meu Deus, acho que eu fiz errado. Acho que eu fiz errado. Gente, para resumir, eu mandei 100 caixa menos de Veja. 100 caixa, cada caixa vinha 12 Vejas. Eu mandei 100 caixa menos para Goiás no caminhão. Gente do céu. Eu não dormi aquela noite. Eu não dormi. E vinha uma voz, mente, vai lá, arrisca a minuta, faz isso, adultera lá, comanda, faz alguma coisa, eu não. Ah. E eu peguei e falei assim, sabe, se eu errei mesmo, sou digno de punição. Se ela me mandar embora, foi porque eu errei, culpa foi minha, não tem que falar nada. Cheguei cedo na empresa, nem dormi aquela noite, cheguei cedo, chamei o gerente, falei assim, meu, fiz uma coisa errada. Fui lá, né, conferi lá, realmente estava sobrando 100 caixa. Chamei o gerente, falei com ele, ele marcou uma reunião lá com os donos. Meu Deus, ela me chamou, a patroa me chamou na sala e falou assim, será que não foi o empilhador que pegou errado? Será que você, Júnior, talvez você mandou o empilhador pegar um lugar, ele pegou errado? Será que não foi o ajudante que pegou e mandou a caixa menos? Ela tipo, tava me testando. Falei, não, a culpa é minha. Ela chamou o empilhador junto, chamou os ajudantes. Falei, Júnior, será que não foi o empilhador que pegou errado? Você mandou? Eu falei, não, a culpa foi minha. Pensa bem, Júnior. Eu falei, não, a culpa foi minha. Se é que tem alguém errado aqui nessa sala, sou eu, a culpa foi minha. Resumindo, irmãos, falei, já era, né? Falei, tá bom, nós vamos ver aqui, daqui a pouco a gente fala. Aí tô aqui, trabalhando, nem conseguia trabalhar. Daqui a pouco me chamaram lá na sala, na diretoria. Falei, puxa, já era. Ah, tá bom. Pelo menos eu saí pela verdade, né? Eu errei, assumi minha culpa e acabou. Cheguei lá na sala, irmão, a patroa falou assim, Júnior, você errou, foi você mesmo que errou? Falou. Aí esticou a mão e falou assim, ó, parabéns, Júnior, parabéns. Gostaria de ter muitos funcionários igual você, porque você assumiu o seu erro e reconheceu o seu erro. Pode ir lá trabalhar e fique em paz. Gente, eu fiquei 4 anos naquela empresa, saí, porque eu fiz o curso de técnico de enfermagem e eu queria trabalhar na área de enfermagem. Então, gente, quem vive na verdade não erra. E a culpa de tudo isso que está acontecendo são os anciões mais antigos que estão aí, que perseguiram o dom de Deus, os homens de Deus, as mulheres de Deus, e agora tá vendo aí o que está acontecendo. Eles levantaram o ministério que agora estão reconhecendo que não era para ser levantado. E agora eles mesmos querem mudar o que eles mesmos estragaram. E quem paga isso tudo é o povo. Comente aí, deixe seu like, se inscreva no canal. Bom sábado, bom domingo a todos nós. Deus abençoe a todos. Amo vocês. Tá bom?